Bom dia, galerinha, belezinha? Vamos continuar estudando sobre átomos, tá bom? Hoje vamos focar mais na separação de misturas, tranquilo? Já falamos que a matéria é constituída por átomos, tá? Agora nós vamos ver como a gente pode separar essas misturas, tranquilo? Vamos lá então, vou focar aqui no quadro aqui para vocês, dar um zoom para vocês poderem copiar no caderno de vocês, tá bom? Tanto a parte de cima até a parte de baixo, beleza? Agora, antes, pessoal, de qualquer coisa, precisamos levar em consideração alguns fatores para que a gente possa estar separando essas misturas, tranquilo? E quais são esses fatores, professor? O tipo de mistura. Ela pode ser como? Homogênea ou heterogênea. A gente falou da última aula, tá, pessoal? Homogênea é aquela que não tem fase, né? A gente olha para ela lá e a gente vê uma coisa só, junto e misturado. Show? Heterogênea, eu posso dar um exemplo aqui como água e óleo. Tá? Ela não se mistura, então a gente consegue ver fases. Ou então um arroz branco, um feijão, você viu o arroz claramente, o feijão também é outra mistura também que tem fases e é chamado de heterogênea, tá bom? Então temos a mistura homogênea e mistura heterogênea, tranquilo? Tá bom, professor. E qual outro fator que a gente pode levar em consideração? O estado físico da matéria, né? Já estudamos, né? Sólido, líquido e gasoso. Isso também é muito importante na hora de escolher o método certo, né, e o instrumento certo para poder estar separando essas misturas, tá? As propriedades físicas das matérias que constituem cada mistura é muito importante também, tá? A Olivia me perguntou o seguinte na última aula: professor, como eu sei que átomos formam uma matéria? Olha só, existe uma variedade de átomos, tá? Então teríamos que estudar justamente essas propriedades que constituem. São várias. Se eu falar para você que é uma água, né, a quantidade de matéria que constitui a água seria, os átomos que constituem a água seriam o hidrogênio e o oxigênio. Tá? Só que assim, a água seria pura. Várias moléculas de hidrogênio e oxigênio, H2O, beleza? Vamos lembrar, uma molécula da água são dois hidrogênios e um oxigênio. Várias moléculas delas para formar água. Só que a água que a gente bebe não é pura, né? Não é uma mistura pura. Dentro dela tem magnésio, ferro e outras substâncias, tá? Que não permite que ela seja pura. Tá tranquilo até agora? Beleza? Vou dar uma pausa rapidinha aqui para beber uma água. Bom, pessoal, já bebi a água, tranquilo. Vamos lembrar que eu estava falando da água mesmo aqui, né? Essa água não é uma substância pura, porque existem várias propriedades que fazem com que ela não seja pura, tá bom? Para ser pura, ela teria que ter só hidrogênio e o oxigênio. A gente sabe que não existe isso. No tratamento de água, a gente consegue tirar algumas partículas que não deveria estar ali. Beleza? Partículas de átomos de ferro, de magnésio, ou seja, várias outras partículas que não deveriam estar ali, tá? Vários átomos não deveriam estar na composição da água. Tranquilo? Beleza, então. Então, aí eu já falei para vocês que assim, a gente tem que ter em mente, para poder fazer a separação, essas três características, três fatores, tá? O tipo de mistura, homogênea ou heterogênea, o estado físico da matéria, sólido, líquido e gasoso, vocês estão carecas de saber, né? E as propriedades físicas que os materiais são constituídos. Show? Outra coisa boa também a gente gravar e entender são o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Nós já estudamos um pouco disso quando falamos do ciclo das águas, né? O ponto de fusão seria da passagem do estado para o outro, seria do sólido para o líquido, como está aqui, e ebulição do líquido para o gasoso. Lembrando que aqui, do líquido para o gasoso, no ponto de ebulição, 100 graus Celsius. Tranquilo? E aqui, ó, no ponto de fusão, né, abaixo de 100 graus Celsius, né, se está no estado sólido, gelo, né, água, por exemplo, para chegar até o estado líquido, basta que a temperatura vá aumentando. Tranquilo? Show de bola? Densidade, galera, outro fator que a gente tem que ter em mente. Densidade, tá? Densidade de quê, pessoal? Das substâncias. Show? Olha só, a densidade é a relação entre a massa, né? A massa aqui é representada pela quantidade de matéria. Eu acabei de falar agora mesmo que o átomo forma a matéria, tá bom?
e os átomos têm massa. Matéria é o que mesmo, pessoal? A gente falou da outra vez de matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então tá tranquilo. Então a densidade é a relação dessa massa, tá? Quantidade de matéria, de uma substância e o volume ocupado por ela. Aí como funciona isso? Eu vou dar um exemplo aqui para ficar claro para vocês. Vamos supor que eu pegue duas garrafas, tá bom? Iguaizinhas, as garrafas iguaizinhas, coloque a quantidade de líquido até o gargalo, até a boca da garrafa, e aqui eu coloque a outra quantidade de líquido até a boca. Só que os líquidos são diferentes um do outro, tá? Pode ser que ao colocar na balança dê diferença de peso, apesar de as garrafas serem iguais, idênticas, com o mesmo peso, tá? O peso aqui, pessoal, eu estou botando peso entre aspas, porque peso na verdade seria massa vezes gravidade, que a gente vai dar depois, tá? Mas assim, vamos botar aqui, vamos focar aqui nas minhas duas garrafas, tá bom? Então elas têm o mesmo tamanho, são iguaizinhas, só que estão com líquidos diferentes. Ao colocar na balança, pode ser que o peso deles, das duas, sejam diferentes. E isso dá por quê? Porque a densidade do material é diferente. Porque a densidade é a relação entre a massa sobre o volume. Tranquilo? Isso aí seria a fórmula da densidade, tá? Coloquei do lado aqui, tá? Se eu colocasse para vocês num dever dizendo assim, qual a densidade de uma substância tal que tem a massa 10 gramas e o volume de 2. Um exemplo, tá, pessoal? Seria 10 dividido para 2, seria a densidade, né, da minha substância. Tranquilo? Show? Se não tiver, não entender, vocês mandam mensagem para mim que eu respondo no privado. Show? Solubilidade. A gente também já falou um pouco sobre isso também. E o que é mesmo? É a capacidade que o soluto tem de se dissolver em certa quantidade de solvente. A gente já conversou e estudou em aulas passadas que a água é um solvente universal, né? E o soluto seria, vou dar um exemplo para vocês aqui, a água seria o solvente. Vamos supor que eu vou tomar água com açúcar, né? Coloco o açúcar e misturo na água, né? O que vai acontecer com o açúcar? Ele vai dissolver na água. Então a água seria o solvente e o açúcar seria o soluto. Beleza? Mas aí, pessoal, tem um ponto de saturação nisso daí. Vamos supor, se eu pegar a água e começar a colocar açúcar e mexer, a água vai se dissolver e a gente vai ver uma fase só, vai ficar homogênea, né? Só que se eu continuar colocando água, açúcar e mexer, vai chegar um ponto que o açúcar vai começar a saturar e vai precipitar e vai ficar embaixo do copo. Isso, no caso, nós chamamos de precipitação, tá? Ou então de conteúdos precipitados. Seria o açúcar, tá? Que seria meu soluto, que deixou de dissolver pela quantidade excessiva, tá? De soluto na água. E agora se eu continuar colocando água, eu vou aumentar a quantidade de solvente, provavelmente mexendo aquele soluto que estava embaixo, precipitado, vai dissolver também. Então nós temos essa capacidade, né? Essa capacidade. Então solubilidade na verdade é a capacidade que o soluto tem, nesse caso do exemplo é o açúcar, tá? De dissolver em certa quantidade de solvente, que no caso do meu exemplo é a água. Tranquilo? Até agora tranquilo? Belezinha. Então, vamos falar agora sobre dois tipos de separação, pessoal. Separação chamada monofásicas ou homogêneas, tá? Que é o que eu falei aqui, ó. Homogênea ou monofásica, tá? E depois nós vamos falar sobre separação de substâncias heterogêneas, tá bom? Então vamos aqui, pessoal, ó. Separação monofásica. Empregamos métodos para essa separação. O método que a gente vai empregar vai ser um método denominado fracionamentos, tá? Se baseando na constância da temperatura. Por que constância da temperatura? Quanto mais alta a temperatura,
As substâncias, na verdade, cadê minha substância? A substância, ela em si, a substância, ela tem um ponto de fusão, tá? Eu vou separar, por exemplo, o sólido do líquido. Vou dar um exemplo primeiro do sólido do líquido, que está bem aqui no nosso livro. Pessoal, se vocês quiserem acompanhar, na página 281, eu tenho aqui ó, um método de destilação, tá vendo? Destilação simples, tá? É uma destilação que eu vou separar sólido de líquido. Eu posso dar um exemplo aqui mesmo da água que eu acabei de beber. Eu acabei de dizer para vocês que aquela água não é pura, tá? Essa água que a gente bebe não é pura. Tem algumas substâncias sólidas também, pequenas, mas tem as substâncias sólidas, tá? E existe um método chamado destilação simples, tá? Que está aqui. Aí, e como é feita essa destilação simples? Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, tá vendo? O meu vidro, tá? O meu termômetro. Aqui eu tenho um aquecedor, né? Poderia ser um fósforo, qualquer coisa sobre isso aqui. Aqui eu tenho um condensador e aqui eu tenho um frasco onde vai estar o líquido já destilado. E como funciona isso? Ó, a chama que está aqui vai aquecer, no caso, esse meu recipiente aqui de balão, tá? Ele vai aquecer, vai começar a evaporar. Como aqui está fechado, quando chegar a temperatura 100 graus, por exemplo, vai evaporar, aqui está fechado, o vapor vai passar por aqui, que seria o meu condensador. Quando chegar no meu condensador, ele vai resfriar. Aí vai passar, aqui está no estado de sólido, gasoso, né? Vai passar, como isso aqui é meu condensador, ele vai passar do estado gasoso, como vai resfriar, para o estado líquido de novo. Aí aqui vai ser a água destilada. E aqui no meu recipiente, no fundo do meu recipiente, vai ser separado e vai ficar aqui a minha parte sólida. Então toda a minha parte líquida, ela vai evaporar, porque está aquecendo, né? Vamos lembrar aqui que vai ter um ponto de 100 graus, que vai ser o ponto de ebulição. Ela vai sofrer ebulição, vai evaporar, passar pelo meu condensador, né? Vai condensar, vai resfriar nessa etapa aqui e vai gotejar aqui minha água destilada. Ah, professor, essa água destilada já é água pura já? Se o destilador for muito bom, vai ser, né? Agora, se o destilador não for muito bom, né, vai passar algumas partículas ainda. Tranquilo? Belezinha? Vou apagar aqui o quadro para vocês, vou colocar rapidinho aqui a parte de separação heterogênea. Vamos começar rapidinho e qualquer dúvida que vocês tiverem, só mandar para mim que eu vou responder. Só uns tempinho, um abraço e espera um pouquinho só que eu volto. Aí pessoal, eu mudei de ideia. A gente não vai estudar agora sobre separação heterogênea não, tá? Senão vai ficar muito longo o vídeo e vai cansar vocês. Vamos propor outra coisa para vocês. Olha só pessoal, eu quero que vocês façam uma leitura, tá? Complementar nas páginas 282 e 283, tá? Página 282 e 283, leitura complementar. O Investigue, pessoal, vocês façam da página 281, tá? Capriche no Investigue, que vocês estão mandando um Investigue muito fraquinho, tá? Então capriche aí e façam um Investigue bonitinho. Procure no Google, mudem e interpretem e coloquem as palavras de vocês, que eu vou estar aqui esperando vocês mandarem para mim. Então, leitura complementar 282 e 283. Faça o Investigue no livro também da página 281 e o exercício da página 289, tá? Acabando isso, manda para mim que eu estou esperando vocês. Eu estou aqui para poder esclarecer e tirar qualquer dúvida relacionada ao nosso estudo de hoje, tá bom? E por hoje é só. Fique com Deus. Um beijinho no coração. Tô com saudade e até a próxima. Beijão.